Bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. Eu sou Cibele Santos e já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho e dar um like aí no vídeo para poder ajudar a impulsionar o conteúdo. E hoje quem volta a conversar comigo, eu prometi quando ela veio a primeira vez, falei, ela precisa vir para falar sobre quirologia. Quem está comigo é a Eliane Camargo. Bem-vinda, obrigada por aceitar novamente, Eliane. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui e falar de um assunto que me fascina, né? Mas é fascinante mesmo. Eu já fiz o meu mapa das mãos e eu vou começar perguntando o mais, eu acho que é a curiosidade maior. Sim. Quirologia e quiromancia é a mesma coisa? Então vamos começar até pelo entendimento da própria Vamos palavra, lá. né? Quiro significa mãos, né? Então essa parte, né, da palavra, ela significa mãos. O mancia, ele vai para previsão. Biologia é estudo, então biologia, sociologia, né? Então a quirologia é o estudo das mãos, mais com um fundo de autoconhecimento, e a quiromancia ela vai mais na linha oracular, na linha da previsão. Tá. Então a mão, na medicina chinesa, a mão é um microsistema. Né? Assim como a íris, os pés, aí a Sim, gente pode dividir, tem gente que faz acupuntura só no nariz ou sim, auriculoterapia, parece que a gente é meio holográfico, né? Vai sendo cortado em vários pedaços e sim. cada um conta do todo. O que você consegue enxergar nas mãos? As mãos, ela te dá Por que eu até adotei o nome de mapa quirológico nos meus atendimentos, né? Porque como todo mapa, ele é um norte, ele é um norteador, né? Ele vai te dar direções, ele vai te dar possibilidades de caminho, né? Então, dentro de uma leitura, ela não fecha o teu caminho, não é isto e pronto, né? Então tem uma questão, inclusive, com relação ao nosso caminho de escolha, ao nosso livre-arbítrio, né? Então, dentro da quirologia, dentro desse mapa quirológico, nós vamos trabalhar os nossos projetos principais. O que são esses projetos principais, né? O meu projeto enquanto indivíduo, o meu projeto enquanto família, o meu projeto enquanto comunidade e o meu projeto coletivo, né? E o que são esses projetos? O meu projeto principal, que eu chamo de projeto pessoal, é o nosso, como se fosse o nosso DNA espiritual. Então, dentro do nosso caminhar, nós temos uma unicidade que é a nossa grande riqueza. Então, é como se nós imaginássemos um grande quebra-cabeça e cada um de nós é uma peça desse quebra-cabeça, ou seja, nós podemos forçar o encaixe muitas vezes, mas tem um lugar onde nós naturalmente nos encaixamos melhor. Interessante isso, né? Apesar então de não prever o futuro, você consegue ver as melhores habilidades que a pessoa tem para um caminho que seria mais fácil ela desenvolver isso. Perfeito, porque você tem dentro desse projeto pessoal justamente qual que é a tua potência, qual que é as suas habilidades, quais são os teus principais talentos, né? Qual que é a tua potência e quais também são os teus maiores desafios, quais são os teus maiores limites, né? Então, quando a gente fala desse projeto, é no sentido daquilo que você potencialmente tem de melhor, né? Então, a gente, dentro desse trabalho também, a busca é sempre identificar o teu ponto de luz, né? E quando a gente tem um ponto de luz, naturalmente você tem um ponto de sombra também, Claro, claro. né? Então, um exemplo prático, né? Todo grande líder pode esconder um grande déspota, né? Toda pessoa amorosa pode esconder uma grande manipulação. Ou seja, toda luz, ela naturalmente ela traz uma sombra anexa a ela. É como se fosse o extremo da luz. O extremo da luz você. Tem um ditado chinês que fala que muito à direita já é esquerda. É verdade. Exatamente, né? Tanto que a vacina é o próprio veneno, entre aspas, né? Uhum. O que é a vacina e o que é a É a doença? doença. É a doença numa potência menor, né? Uma potência trabalhada. Então, é até interessante, eu trouxe isso porque eu lembro que eu atendi uma pessoa e a pessoa dizia: Nossa, Eliane, mas você foca tanto na luz, né? E cadê minhas sombras, os meus limites? Eu falei: Olha, toda a luz que eu te mostrei, toda ela já traz por si só uma sombra.
né? Toda ela já traz por si só um desafio, né? Então, ela vai caminhando nesse norteador de quem eu sou, ou seja, é um grande reconhecimento, da gente se reconhecer, de nós nos reconhecermos enquanto indivíduo, enquanto peça única, enquanto essa peça desse quebra-cabeça, né? O projeto, né, em família, eu sempre comparo como se fosse um grupo de estudos, né? Então, o nosso agrupamento familiar, ele funciona para nós como se fosse o ensino fundamental, a educação básica, ou seja, onde nós vamos, junto com os nossos familiares, desenvolver qualidades que são comuns àquele grupo. Não é por acaso, então a gente não cai de paraquedas. Não. Né? Então, o que une uma família, né? As pessoas falam muito dessa coisa do reencontro, mais do que isso é trabalhar temas em comum, ou seja, qualidades em comum que são importantes para aquele grupo aprender. Então, pelo que você está falando, às vezes um filho difícil, né, na família, porque tem criação que é mais fácil, Sim. A pessoa é mais autônoma, coisa e tal, e tem um filho que é mais trabalhoso. Na verdade, ele é uma bênção para a família. Sim, sempre é uma bênção. Todos os desafios que estão colocados ali dentro, eles são grandes instrutores mesmo, eles são norteadores. E é interessante que você trouxe esse exemplo, né, pensando, enfim, em questões de crianças especiais e questões nesse âmbito, né, nessa perspectiva, ele dá um norteador para aquela família, ele traz um chão. Então é um desafio, claro que não é fácil, né? Não desmerecendo todo o trabalho que as famílias têm quando tem alguma coisa diferente, sim, né? Porque aquele desafio, ele norteia um ponto que é importante de aprendizagem naquela família, né? Então podem ser vários aspectos e são sempre qualidades em comum. E como num grupo, né, como se fosse uma sala de aula, você sempre vai ter um aluno que naquela matéria vai se dar um pouquinho melhor, vai ter um aluno que vai ser repetente naquela matéria, vai ter outro que nunca tinha mergulhado. Então, sempre a família tem temas em comuns que vão ser estudados e que fazem parte do aprendizado daquele grupo. Né? Então, esse é o projeto em família. Que é a base, né? Por isso que eu acho que você começou pela família. Exatamente, né? Porque é como se fosse a nossa educação fundamental. Então, é a nossa alfabetização, é a nossa aprender a contar, assim, né? Obviamente fazendo esse paralelo com a educação, com a escola, mas com relação a qualidades básicas, qualidades que são fundamentais para a formação daquele indivíduo. Né? E onde você consegue ver isso na mão? Na mão, nós vamos olhar todo o conjunto. Né? Então, nós vamos olhar o formato da mão como um todo, o formato dos dedos, o formato das unhas, nós vamos sim olhar as linhas, nós vamos olhar a textura da pele, nós vamos olhar a inclinação dos dedos, porque os dedos não são... Eles não são retinhos. Não são retinhos, exato, né? Então, toda a composição da mão, o comprimento dos dedos, toda a composição da mão, ela nos direciona para um aspecto, né? Ela vai nos trazer, de alguma maneira, características dessa pessoa, desse consulente, dessa pessoa que está chegando até nós, né? Nossa, você falando assim, são muitos aspectos, né? Muitos. Porque formato de unha, tamanho de dedo, se tem algum sinalzinho, desvio de alinhamento, são muitos detalhes, né, para olhar. Porque assim, né, as pessoas normalmente, se eu faço leitura das mãos, elas brincam, elas fazem assim. Por conta já. O que você acha? Né? E na verdade é só o conjunto, as linhas só fazem parte, elas não são o todo, né? Então a leitura das mãos, ela não se reduz às linhas, né? Ela faz parte também, né? E nesse conjunto, né, desses projetos, a gente continua com né, didaticamente eu falo em 4 projetos: o projeto pessoal, o projeto família, o projeto comunidade e o coletivo, né? Tá, e só antes de você ir para o próximo projeto, o família, ele só serve para a família que você veio ou ele serve para a família que você vai formar também? Nossa, super bacana essa pergunta, né? Porque quem compõe o nosso projeto família, então, são os nossos ancestrais, os nossos descendentes diretos e indiretos. Por que indiretos? Se você tem um sobrinho, são os indiretos, né?
e as nossas parcerias afetivas. E quando uma parceria se rompe, ela deixa de pertencer, mas naquele momento, quando você tem uma parceria afetiva, a pessoa compõe o seu projeto família e você também compõe o dela, né? Então tem uma troca ali naquele momento de temas em comuns que precisam ser aprendidos. Legal isso, né? Porque às vezes, então você pode cruzar com algumas pessoas no meio do caminho, Sim. você fazer o papel na vida daquela pessoa e a pessoa fazer parte da tua vida, e realmente aquilo foi aprendido e não tem o porquê mais ficar junto. Não tem a manutenção. Mesmo, por exemplo, pensando nos casos de adoções, por exemplo, Sim. Quando a pessoa é adotada, ela entra no projeto daquela família que ela foi incorporada. Tem uma aproximação energética, emocional, tem alguma coisa ali que são para os dois. Que compõe, né, para fazer parte desse sistema. Então, a pessoa que é abraçada no novo sistema, ela incorpora, né, os aprendizados que são necessários dentro daquele sistema. Por isso também a questão dos deslocamentos, que daí a gente nós entramos já no projeto comunidade. Então, né, então nós viemos, né, até para ter uma sequência. Uma sequência, né? O nosso projeto pessoal é a base, o projeto família é a continuidade, né, a extensão dessa base, e daí nós vamos para o projeto comunidade, que como que ele se dá? Quando nós nascemos, nós vamos nascer dentro de um país, dentro, né, de um estado, província, região, seja lá onde nós nascemos. Né, nós vamos estar dentro de uma rua, ou seja, você já começa dentro de uma localização geográfica. Aquela localização geográfica, ela já marca o início do seu projeto comunidade. Então, por exemplo, um americano, ele tem um projeto comunidade diferente de um brasileiro, né? Um pernambucano tem um projeto comunidade diferente, né, de um capixaba, né? Um paulistano que reside no bairro do Tatuapé tem um projeto comunidade diferente de um paulistano que reside no bairro do Ipiranga. Sim. Então esses agrupamentos, eles não são aleatórios. Então essas composições, elas também trazem um aprendizado dentro daquele local. E também tem a ver, e isso também já está marcado na mão. Também já está marcado na mão. Que interessante, né? Então dá para ler, dá para ter alguma visão já, por exemplo, da mão de nenê? A partir de que idade que você consegue? A partir do nascimento você já tira os aspectos norteadores, os aspectos gerais. E essa mão ela vai mudando ao longo do tempo. As linhas, principalmente, elas mudam, mas você tem mudanças, inclusive formato de unha, às vezes a pessoa tem alguma situação que muda o formato da unha dela. O próprio alinhamento dos dedos, né? Dos dedos, por exemplo, nós vamos ter com a idade? Não, eu tenho pessoas de idade que têm os dedos muito mais lisos né, do que pessoas mais jovens, ou seja, os nós não tem nada, não tem estão necessariamente que estar relacionados com a idade. Né? Pode ser uma tendência, mas não necessariamente, porque inclusive os nós trazem um aspecto que a idade também pode cooperar muito nesse sentido, porque são aspectos de filtrar mais as coisas. Os nós, né? Um aspecto que se relaciona muito com a questão da sabedoria, né? Do estudo mais profundo, de um olhar mais profundo. Isso vale para artrose também? Sim, porque ela traz entre aspas, uma lentidão, mas não é uma lentidão, é um tempo maior para digerir as coisas, o tempo da sabedoria. Ou seja, em vez de ser uma coisa mais intempestiva, mais impulsiva, é um pedido para a pessoa ir desacelerando, é um pedido para a pessoa ser menos intempestiva ou olhar as coisas pensar um pouquinho antes de agir ou ter um pouquinho mais de cautela, ou seja, ela traz alguns aspectos que são muito benéficos, ou seja, nada que chega para o nosso campo, ele é ruim para nós. Nada é aleatório nada também, é aleatório, né? E quando eu falo, né, nada é ruim, mesmo os desafios que chegam para nós, que naquele momento, obviamente, né, no nosso quando a gente recebe aquilo, é sempre um impacto, desafio, né? É desafio, né? Mas ele sempre reverbera para um aprendizado, para um crescimento, para um refinamento, né?
E no nosso projeto comunidade é onde nós colocamos o nosso projeto pessoal, ou seja, os nossos talentos e habilidades a serviço do coletivo. É onde nós atuamos profissionalmente. Por isso que o projeto comunidade ele fala da nossa atuação profissional ou das nossas atividades do dia a dia, do cotidiano, né? Então, os deslocamentos, mesmo geográficos ou as mudanças, então todos os grupos que nós vamos nos relacionando desde o nosso nascimento marcam o nosso projeto comunidade. Grupos de estudo, grupos da escola, tanto individualmente quanto coletivamente. Né? Os amigos, as referências. É um mapa mesmo, né? É um mapa. Fica um mapa e um registro de tudo que você passou. Sim. Né? E sempre vai ter o quê? Como no mapa, normalmente vai se destacar o quê? As avenidas principais, os pontos principais, mas as ruazinhas também estão ali marcadas, né? E esse caminhar, mudanças de transição de carreira, profissionais, são um caminho do nosso projeto que vai se alterando, né? Então isso é muito... por isso que as mãos vão mudando, porque justamente elas vão te dando esse norte do que naquele momento vai te norteando para onde eu cheguei num ponto, ou seja, eu não vou parar aqui naquele ponto no meu mapa, preciso continuar, né? Então é por isso que o mapa vai alterando. E as duas mãos mudam? As duas mãos mudam, né? Isso é muito interessante porque também foi isso me marcou muito num atendimento bem inicialmente. Uma pessoa me perguntou, mas não, a mão esquerda, né? A mão dominante? Exato, né, que é a mão dominante, a mão passiva. A mão passiva não muda. Falei, muda sim. Falei, não, mas não muda porque eu vi isso em livro. Falei, então, mas eu vi isso na prática. Eu acompanho pessoas há anos e eu vou tirando, né? Antes eu tirava xerox, né? Tipo, uma impressão, na verdade eu pintava a mão, fazia como se fosse um carimbo, né? E fazia uma cópia para mim, deixava uma com a pessoa. E agora eu uso as fotos, né, até pela questão do mundo virtual, então sim, o atendimento não perde qualidade, porque você tem um campo energético, você tem um campo aí, e a parte técnica você está garantida pelas fotos, né. As linhas vão mudando, e não só as linhas, como eu disse, às vezes até o alinhamento dos dedos muda, um nó, uma unha, você vai tendo alterações, uma mão às vezes fica um pouco mais inchada, cicatrizes, entre aspas, acidentes que vão marcando, sim, a sua mão, isso também vai mudando, né? Porque na tua mão, esses projetos que eu falo, eles aparecem aonde? Na nossa mão dominante. Né? Então, por exemplo, numa leitura, se você é destro, sua mão dominante é sua mão direita. Se você é canhoto, sua mão dominante é sua mão esquerda. Quem é ambidestro, nós sempre consideramos a mão da escrita, né? E sempre pensar, né, pessoal, até antigamente isso era mais comum, das pessoas serem forçadas a escrever com a mão direita. Tinha muito isso, né? Tinha todo até preconceito, isso, né? Então, hoje, né, felizmente não se faz mais isso, né? Mas você sempre vai considerar a mão que você tentou escrever, ou a mão de origem, se você foi forçado, é a mão que originalmente você iria escrever. Porque um ambidestro sempre vai ter a mão da escrita que ele tem preferência. Né? Mesmo que ele consiga escrever, sim, com as duas, ele sempre uma é mais confortável, né? Exato, sempre vai ter uma mão realmente que é a primeira escolha, né? Então a gente sempre vai considerar essa mão como a mão ativa, como a mão dominante, e a outra mão como a mão passiva ou a mão recessiva, né? Então são alguns nomes, né? E por fim, né, com 4 projetos, o projeto coletivo, né, que eu considero como sendo o nosso projeto final enquanto espécie, né, porque é um projeto coletivo, ele é um projeto comum ao planeta Terra e às suas dimensões correlatas, respeitando aí o que cada um acredita. Então, todos que estão nessa dimensão, o nosso grande projeto coletivo é o amor incondicional. É desafiador, né? Porque quando a gente fala de amor, fala, nossa, mas eu sou uma pessoa super amorosa, sim, a todo mundo. Todo mundo, qualquer um, fazendo qualquer coisa. Não, né? Sim, pelo menos a maioria a gente gostaria que fosse aí, mas não é o que a gente consegue alcançar, né? Não, infelizmente não, né? Mas tem um caminho, né? Tem uma possibilidade, né? Então
todos esses projetos, eles direcionam justamente para esse lugar. Nesse momento. Né? Desse encontro, dessa comunhão, né? Dessa possibilidade mesmo, né? Dessa expansão amorosa, né? Se nós fôssemos pensar em termos de chakra, é como se no planeta Terra, nas suas dimensões, dentro do nosso projeto coletivo, o nosso grande desafio de aprendizado, de expansão, seria o chakra cardíaco. Né? Então seria o grande aprendizado coletivo. Não que os outros não sejam importantes, não é isso, mas nesse sentido dessa expansão, ou seja, porque não tem limites, não tem limites de quantas pessoas cabem no meu afeto. Né? Não estou falando aqui com relação à monogamia, né? Não é nada disso. Mesmo que for, né? Se for a escolha da pessoa, também está tudo bem. Também é uma possibilidade, mas não é nesse sentido, né? Mas é no sentido realmente desse afeto, ele cabe numa pessoa que você nunca viu na vida, uma pessoa que você está cruzando na rua, numa fila de um banco, num ônibus, o carro da frente, né? Então, nós somos desafiados para esse amor incondicional, né? Para essa abertura desse chakra, né? Para essa receptividade afetiva, né? Você está falando isso, eu penso que para quem gosta de animais, Sim. É quando você conseguir agir com os humanos como você lida com os animais. Né? Porque assim, animal, você tem um gato, você vira um colecionador. Mas mesmo você tendo 50 em casa, se você vê um na rua, você tem uma amorosidade por aquele animal do mesmo, né? Sim. Mesmo tendo outros em casa. Aí, a partir do momento que a gente conseguir fazer isso com humanos, seria maravilhoso, né? Sim. Porque é uma extensão mesmo, né? Conseguir olhar para o outro, mesmo que não te agrade, mesmo que você não se afine intelectualmente, né? Sim. Que essa é uma grande diferença entre o amor e o gostar, né? Eu posso não gostar de algo em você, mas isso não impede que eu te ame. Com certeza, isso acontece muito com amigos, né? A gente tem amigos bem diferentes mas mesmo assim tá ótimo, a gente se junta e tem algum momento que aquela afinidade vai bater e você tem um gostar, Sim, né? Exato, né? Que é natural, é claro, tem uma questão de afinidade, do gostar, mas o amor ele é maior do que isso. Ele vai além dessas afinidades, né? Que sejam intelectuais ou sejam de gosto, mas tem um acolhimento mesmo, tem algo maior, né? Então, a ideia desse mapa é nortear para esse caminho coletivo, né? De você encontrar caminhos, de você encontrar ferramentas internas para que você possa se desenvolver nesse lugar mais amplo. Ou seja, a ideia do mapa é te apoiar para que você possa ser você em potência máxima, né? Se você, cada um veio para ser uma luzinha, uma lamparina, um sol, mas seja você naquilo que você veio ser na sua potência máxima, né? E é até interessante, né? Porque quando a gente observa a questão da leitura da mão passiva, né? Porque nós falamos no momento, né? Dessa mão ativa que traz essa agenda, que traz essa... Então a mão ativa é como se fosse a nossa agenda. O que você se planejou fazer aqui? E essa agenda ela vai alterando, porque de repente você se propôs para fazer uma atividade, poxa, não vai dar para fazer. Ou já fez, né? Ou já fez, perfeito. Ou você já deu um checklist, ou não vai dar para ser feito. O que acontece? Ou já fez ou não vai dar para fazer, outra atividade aposta. A nossa agenda ela não fica vazia. Ainda bem. Mas assim, a minha visão hoje é que cada época traz uma agenda. Pode ser que você tenha uma linha mestra mesmo ao longo da vida, mas essas necessidades vão mudando. Né? Uma pessoa que vem, por exemplo, para vivenciar a maternidade, chega uma hora que esse filho vai para o mundo e você vai vivenciar isso num outro nível, mas não dá para ser o mesmo. Né? Então essas coisas vão mudando. E é interessante porque mesmo essa questão, por exemplo, projetos de maternidade ou paternidade, isso também aparece na mão enquanto projeto. Mas essa potência maternal, essa potência paternal, ela se dá em todos os âmbitos da tua vida. Claro, claro. Né? Então, até sem filhos. Exatamente, até sem filhos. Então, assim, como que você utiliza da menor maneira
essa energia que você tem? Como que você coloca, disponibiliza essa energia para o mundo, né? Como que você pode maternar ou paternar, vamos colocar assim, né? Licença poética agora, né? Para que nós possamos colocar mesmo essa energia de cultivar o melhor que há no outro, né? Porque no fundo essa figura materna e paterna, ela vem justamente com esse cunho de potencializar aquilo que de melhor existe na figura que você recebe, né? E também, obviamente, dentro dos caminhos, né? Isso também a gente está dando um exemplo específico, né? Dentro desse caminhar, né? E daí, obviamente, respeitando aquilo que cada um acredita, mas quando a gente fala da mão recessiva ou da mão passiva, né, no caso do destro à esquerda, no caso do canhoto à direita, nós vamos falar da bagagem que a gente traz para essa escola. Né? Então, se a sua mão ativa é a sua agenda, é aquilo que você veio, se planejou para estudar, então, né, eu vou comparar aqui com a escola mesmo das matérias, matemática e português, você está com o teu material de matemática e português na mochila. Quando acabou a aula de matemática e português e você vai entrar na aula de inglês, você vai acessar o material de inglês que você trouxe. Claro. Né? Então, o que é essa bagagem que você tem? São os seus conteúdos que você traz dessas de outras jornadas. Né? Então, por que a mão passiva muda? A mão passiva precisa mudar porque ela precisa acompanhar a agenda que a gente está utilizando. Então, o que eu vou fazer com o material de inglês na aula de matemática? Vou contar em inglês? Pode até ser bonitinho, mas o professor não vai entender e eu vou zerar porque ele não vai entender a minha resposta, mesmo que esteja certa, mas eu falei em inglês, né? Então tem um processo de você em que você vai mudando o mapa como um todo, ou seja, a ferramenta que eu trouxe, a bagagem que eu trouxe, junto com aquilo que eu naquele momento estou né, interessante que você trouxe essa coisa da linha do tempo, porque é justamente isso, ou seja, você tem uma linha mestra, né, mas é como se você tivesse um ponto de partida e um ponto de chegada, né, mas a maneira com que você percorre, ela tem 1000 possibilidades, 1000 possibilidades. E Eliane, me fala uma coisa, por exemplo, a vida marca a mão, Sim. Né? E eu posso estimular a mão para desenvolver, entendi, tem um caminho aferente e eferente. Sim. Isso existe também, tipo massagear algum ponto, ou para poder desenvolver aquela qualidade, ou ativar aquela qualidade? Sim. Então, por exemplo, se nós formos pensar, você tem algumas, enfim, referências bibliográficas, mesmo em termos de estudo com relação às mãos, os dedos considerados como se fossem antenas. Ai, que legal! Né? Então, de captação de energia, né? Então, por exemplo, até o uso, né? Então, olha, vou usar o exemplo, nós duas estamos com anéis. Sim. Né? Então, cada dedo, ele vai te trazer uma energia específica, né? Então, os comerciantes, por exemplo, tem muito relação, os dedos, né, até para a gente entender. Então, o mindinho, né, o dedo mínimo, é o dedo de Mercúrio, o anelar é o dedo de Sol, o dedo do meio é o dedo de Saturno, o dedo indicador é o dedo de Júpiter e o polegar é polegar mesmo, nós não usamos esse nome. Né? Então, cada um deles tem uma energia correspondente. Tá. Então, por exemplo, para uma palestra, você que vai participar de uma reunião, que vai fazer uma palestra, uma conversa. Exato, de uma conversa, você pode usar o dedo de Mercúrio. Você ativa, então, você consegue ativar. Exato, você ativa essa energia, né? Vocês podem, por exemplo, comerciantes usam muito no dedo dedo mínimo, que é estímulo realmente da energia comercial, né? Eu posso até. Silvio Santos, salvo engano, ele tinha um anel que ele usava no dedo de Mercúrio. Tinha, sim. Eu não sei. Em qual mão, mas. Isso. Ele tinha um anel, que é o dedo do comerciante, né? Tanto do tino comercial, do comunicador. Exato, o comunicador, o comerciante, ele ativa essa energia da comunicação, da expressão, né? O dedo de Sol, né? Então é interessante porque as pessoas associam, né, que é o dedo anelar, que é a aliança de casamento.
E por que, né, nesse dedo? Porque o dedo de sol tem a ver com autopercepção. Então, olha que interessante. O dedo de sol, quando você ativa, você está ativando a sua autoestima, a sua individualidade, a sua autopercepção. Então, numa relação, ela só é plena, de fato, quando os dois são inteiros. Metade da laranja não dá, né? Não exatamente, essa metade da laranja, na verdade, são duas laranjas inteiras, né? Que se conversam, que se comunicam. Então, a ideia justamente é potencializar duas pessoas inteiras, não duas pessoas pela metade, né? Olha que interessante. Então, para você atrair o outro, você tem que estimular a ser você mesmo. Exato. Muito interessante Exato, isso. né? Então, a questão do magnetismo, então situações onde essa energia precisa ser potencializada, né? Situações de desafios emocionais, né? Em momentos onde a pessoa possa estar se sentindo de alguma maneira desafiada emocionalmente, estresse do trabalho, estresse emocional, estresse de relacionamento, né? Mas situações onde haja uma situação emocional envolvida, né? Então você pode estimular. E também em momentos, por exemplo, você vai numa festa, numa comemoração, num casamento, então é uma energia muito de brilho, de carisma, também de uma autoexpressão num lugar do carisma, da energia. Porque, por exemplo, quando nós falamos do dedo de Mercúrio, dedo mínimo, é uma expressão no sentido de eu expressar aquilo que eu quero dizer, expressar aquilo que eu quero... De comunicação, perfeito. A expressão do dedo de sol é uma expressão energética. Então é interessante, se você falou quando você vai numa festa, coisa e tal. Então, se você está desconfortável numa festa, né? Porque às vezes é um lugar que você não tem muita afinidade, não conhece todo mundo. Então é legal estimular então o dedo anelar. É bacana porque é justamente isso, de você se sentir ali plena naquele local, independente com quem você conversa. Poderia usar um dedo de Mercúrio? Poderia, mas é uma outra forma. É uma outra comunicação. É uma outra comunicação, é um sentir-se bem internamente. Né? Então o dedo de Mercúrio é para quem já está nesse lugar mais confortável. O anelar, o dedo do Sol, é nesse lugar de eu me sentir mais confortável, menos inibida, ou acolhida, ou situações mais confortáveis. Exato, perfeito, né? O dedo de Saturno, que é o dedo do meio, o dedo de Saturno, ele envolve as nossas responsabilidades diárias, ele envolve o trabalho, ele envolve questões do cotidiano. Saturno sempre envolve cotidiano, né? Então, Saturno, o dedo de Saturno, ele é legal para questões do dia a dia, ou seja, você está tendo desafios no dia a dia, seja no trabalho, não necessariamente desafios em carreira, mas de repente você está cansado, de repente é uma época mais estressante, de repente é um final de ano, sei lá, pensando no pessoal que às vezes é um momento de planejamento, de orçamento. Chega essa época do ano, o pessoal tá meio assim, né? Vai chegando, parece que o gás do ano vai acabando. Perfeito, perfeito. Exemplo, né? Ou seja, aproveita o dedo de Saturno, é uma energia bem específica para te dar energia, gás para esse dia a dia. E que pode ser até uma mãe, né, fim de ano, é filho que está em recuperação, é criança que tem que estudar, ou não tem filho, ou tem situações do dia a dia, é o orçamento, ou está planejando férias, né, ou vai tirar e está naquela coisa da... É o cotidiano, né? É o cotidiano, é sempre o cotidiano, e pode, né, que te estimula. O dedo de Júpiter, né, que é o indicador... É o indicador. É o indicador. Né? Ele envolve a questões específicas de liderança. Ou seja, em situações onde você precise liderar alguma situação, que você precise coordenar algum processo, que você precise estar à frente de algo, né? Então, quais as situações? Num evento, numa reunião, situações até familiares mesmo. Num projeto. Num projeto, você tá tocando um projeto, você tem que estar à frente, você tem que se posicionar, né, num lugar de liderança, de coordenação, né? Situações familiares, momentos até, né, às vezes, sei lá, a família passou por um luto, você que vai estar responsável por um inventário, por um processo. É quando vai que é tua.
Vai que é tua, é este dedo aqui. Quando é você que tem que dar. Isso, não dá para delegar. Não é dá você. pra, é você. Um dedo de Júpiter pode te indicar, né? E o dedo do polegar é interessante que o dedo do polegar eu já ouvi gente falando que não pode usar, que é ruim. Gente, Ah, o anel, né? Exato. Não, não existe isso. O dedo do polegar, ele é um dedo que ele nos representa na mão. Então, literalmente, deixar a sua marca, Ah, e a digital, né? assina, é o polegar, é deixar a tua marca no mundo. Então, o que é interessante? Quando o nosso posicionamento no mundo precisa ser firmado. Então é interessante porque você vê muito adolescente usando no polegar. E você está falando isso, eu já vi bastante gente com tatuagem no polegar. No polegar? É. Tá. Porque tem uma coisa realmente de marcar a sua presença no mundo, de firmar a sua posição no mundo. Então, por exemplo, para adolescente é ótimo, porque é isso, é o desafio que eles estão passando. Claro. Quem sou eu no mundo? É aquele momento, né? Que posição que eu tenho no mundo? Perfeito. Situações de rompimento, por exemplo, pensei agora, por exemplo, situações de divórcio, né, que você tem que voltar para o mundo. Quem sou eu nesse mundo? Porque às vezes a gente numa relação a gente entra numa situação muito simbiótica, né? Ou você está falando isso, a síndrome do ninho vazio também. Perfeito. Né? Eu atendo muita mulher nessa situação, falo, meu, quem sou eu agora? Tanto tempo que eu fiquei pensando filhos que eu não sei quem eu sou agora. Perfeito. Dedo do polegar. Dedo do polegar, porque é você se recolocar, você se posicionando no mundo. Quem sou eu no mundo? Então você deu um exemplo ótimo, porque é isso também, né? Desse lugar de um novo posicionamento, de eu me lembrar de quem eu sou. O que eu vim fazer aqui? Né? Qual que é o meu papel, qual que é o meu lugar? Polegar. Né? Então você pode acionar, os anéis são a forma mais fácil, tanto para homens quanto para mulheres. Pinta né? a unha diferente. As unhas, por exemplo, olha que interessante, né? As unhas, simbolicamente, elas envolvem como que nós conquistamos os nossos objetivos, né? Então, esse fortalecer, esse posicionar, né? A própria questão, né? As pessoas observam, né, essa coisa do roer as unhas, os hábitos. Ah, tudo bem, é uma ansiedade, mas tirando esse aspecto da ansiedade, ele envolve muito uma questão de proteção de como que eu alcanço os meus objetivos, né? Então, mesmo para quem está ansioso, por exemplo, de massagear a unha, daí você pode comprar qualquer óleozinho, Claro, né? claro. Óleo de cravo, óleo de melaleuca, aproveita, já Azeite, fortalece a unha. não tem problema. Ótimo, isso mesmo, azeite, óleo de coco, o que for, né? Qualquer hidratante, né? Que é uma maneira de você estimular a sua capacidade de conquista, né? De você fortalecer o seu espaço de conquista, porque as unhas têm a ver com como eu alcanço os meus objetivos. Muito legal isso, porque principalmente para as mulheres, né? Tem época que a gente tem vontade de usar esmalte clarinho, tem época que você tem vontade de usar só vermelho. Então tem a ver, né? Porque daí a gente vai associando, né? Daí com as outras questões, cromoterapia, com energia, de mais calma, né? Porque até pensando nessa questão da cor, então mais energia para os meus objetivos, ou preciso de mais tranquilidade, de mais calma, que tem a ver com a energia dos nós, que é uma maior ponderação, uma maior sabedoria, uma maior tranquilidade, né? Então você tem várias formas, né, de poder ativar isso, né? A própria questão dos montes, né? Então, eu ia perguntar dos montes. Né? Até para a gente entender. Então, os montes também estão associados com os dedos. Então, nós temos abaixo do dedo de Júpiter, do indicador, Aqui, né? o monte de Júpiter, perfeito. Abaixo de Saturno, o monte de Saturno, né? Acho que assim fica mais fácil para ver, né? Então, o monte de Júpiter, o monte de Saturno, o monte do Sol, o monte de Mercúrio. Abaixo de Mercúrio, o monte de Urano. Abaixo de Júpiter, o monte de Marte. A região do dedão é o monte de Vênus. A região maior, aqui abaixo de Mercúrio, é o monte da Lua. Essa basezinha, como se formasse um triângulo, é o Vale de Netuno. E aqui, como se fosse um triângulo também, fazendo contraponto, uma ampulheta, né, com o triângulo do monte de Vênus, nós temos aqui o Vale de Plutão, né? Então, cada
como os montes, né? Então cada mão, por exemplo, tem um monte que se destaca, né? Que é mais gordinho. Que é mais gordinho, mais firme. A Então, coloração a também coloração muda, a coloração das mãos, né? Então cada aspecto, as digitais dos dedos, né? Todos esses aspectos são considerados. Então, para fazer a análise das mãos, nós consideramos todos esses aspectos. A diferença de falange também, porque Sim. tem gente que tem a falange distal maior. Exato, né? Então, a falange que faz parte da unha, né? A gente fala como a falange espiritual, que fala dos aspectos espirituais. A falange intermediária, que fala dos aspectos mentais e emocionais. E a falange de base é a falange que fala dos aspectos físicos. Então, o tempo todo na leitura, nós vamos observar esses aspectos, tanto espirituais quanto psicológicos, né, psíquico-emocionais, quanto físicos, né? Então, inclusive, parte de saúde também pode ser observado, quirodiagnósticos, que é uma leitura toda específica, voltada para a área de saúde, né? Então, por exemplo, você pode ter características mais importantes, algumas coisas que acabam ressaltando. As unhas, uma dica que é interessante, né? As unhas muito estriadas, com aquelas estrias verticais, não horizontais, verticais, tá? Todo bom nutricionista, ele precisa olhar para as unhas do seu paciente. Por quê? Porque do ponto de vista físico, as unhas estriadas, elas falam de uma baixa nutrição, né? Então, quando você tem essa unha estriada, observe a sua alimentação. Do ponto de vista psíquico-emocional, as estrias, a gente está falando de uma nutrição emocional psicológica, ou seja, é uma pessoa que de alguma maneira não está se sentindo nutrida emocionalmente. Então é o momento também de se cuidar no sentido emocional, esteja com pessoas que te nutrem, com que você se sinta revitalizada, né? E eu não estou falando de tirar a energia do outro, muito pelo contrário, é um encontro onde os dois saem nutridos, né? Então é nesse sentido, se nutrir emocionalmente é estar com pessoas que fazem com que a gente se sinta melhor e a pessoa também, né? Ou seja, as duas pessoas saem bem do encontro. É o ganha-ganha, exatamente. Né? Porque hoje em dia se fala muito do vampiro emocional, né? Então, o vampiro emocional é uma pessoa que está doente ali, sugando a energia do outro, né? Mas nesse lugar de se você não está se sentindo bem, busca essas relações, coisas que te deem prazer. Então, a questão, gente, é tão importante a gente ter hobbies, né? Coisas que a gente gosta de fazer, que a gente tem prazer. Você cansa, mas te alimenta, né? Exato. E que pode ser qualquer coisa, né? Nós precisamos né, voltar a ter prazer na vida, a se encantar com as coisas, e que pode ser, né? Você tinha trazido o exemplo dos gatos, né? Que seja aí, sei lá, se você gosta de animais, ou seja o seu bichinho, seja um trabalho voluntário, às vezes, com animais. Busque algo que te nutra, né? Que te alimente emocionalmente, psicologicamente, esteja com pessoas que te alimentem, né? E quando as estrias são horizontais? As horizontais, elas vão mais para um lugar mais difícil, né? Mas ela pode indicar também uma questão mais ligada à parte circulatória, cardíaca, principalmente o abaloamento da unha. Isso a gente vê na parte física mesmo, Sim, né? Pessoas com problema respiratório, a unha fica completamente abalada. A gente bate o olho em físio, né? Que a gente estuda a parte respiratória, fala, é asmático ou DPOC, né? Tem algumas dificuldades aí de respiração. Cardíaco também, a unha também. A unha hipocrática, né? O cardíaco e o respiratório, né? Juntos, obviamente, né? Sim. Tanto que até é interessante que você trouxe esse exemplo, porque tive uma pessoa que a primeira coisa, na hora que ela pôs as mãos ali para mim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a unha. Tava muito abaloada, né? Em especial do dedo de Júpiter, né? Que é bem a questão do coração, do líder, né? E eu comentei com ela, é claro, gente, isso é sempre
uma orientação de precaução, não é um fator Não é diagnóstico clínico. por favor, né? Não, é sempre um fator de orientação e não um diagnóstico, né? De buscar, e ela de fato ela estava realmente com uma questão cardíaca e ela já estava fazendo tratamento, encaminhamento, né? Mas estava muito destacado e e era um fator que tinha aparecido num mapa quirológico que a gente chama de retorno, né? Ou seja, que são esses mapas que é mais interessante ainda, né? Porque você tem a comparação de, olha, você vê, sei lá, há tempos atrás não tinha, agora você apresenta isso, né? O intervalo mínimo que eu peço entre um mapa e outro são 6 meses para dar um tempo, né? Mas é exatamente isso, é muito interessante porque não tinha no mapa anterior, e naquele mapa foi a primeira coisa que chamou a atenção, né? E hoje mesmo com as fotos você também consegue ver isso, porque uma das coisas que a gente pede, né, são fotos também das unhas, para que a gente possa acompanhar isso, né? Sem esmalte, né? De preferência sem esmalte, né, para as mulheres. Com essas alterações de unha que tem feito agora, de acrílico, coisa e tal, não dá nem para avaliar. Então, ela dificulta um pouco, né? Obviamente você está com uma unha postiça, né? Então nós vamos vendo outros aspectos, né? O ideal realmente é ser a unha natural, sem esmalte, né? Mas, por exemplo, tem algumas unhas também que fazem o contrário. Tem umas que abalonam, tem umas que formam tipo uma garra, né? Então você vai percebendo muitas mudanças nesse formato de unha. Né? Então também é muito interessante nesse sentido, e mudanças naturais, né? A gente até citou alongamento, mas mudanças naturais da unha, né? Então você vai vendo, você vai podendo acompanhar essas mudanças, situações. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho em torno de mais de 10 anos agora já, né? E num dos retornos, né, num dos mapas, tinha uma linha que não tinha, e essa linha apareceu em 6 meses, uma linha de mercúrio, que não é uma linha secundária que a gente fala, mas é uma linha importante, né? E que por fatores ali emocionais, familiares, ela estava ali se posicionando. Então, assim, foi muito interessante, né? Virou até um estudo de caso para mim mesmo, né? Porque foram questões no sentido dela estar se expressando no mundo. A linha de Mercúrio é a linha de expressão. Sim. O que eu penso, o que eu acredito, né? Qual que é a minha posição no sentido de valores, né? E como aquilo foi verdadeiro para ela, né? Porque uma coisa é você utilizar uma ferramenta, né? Se posicionar melhor que você está usando uma ferramenta interna. Outra coisa é você virar a chave, né? Imagino que para você criar uma linha, você virou a chave mesmo. Sim. Sim, foi uma mudança assim de vida, né? Então foi muito marcante. Então assim, foi uma linha inteira, assim, chamou muita atenção porque e são fases também. Você tem mudanças maiores, menores, mas sempre ela vai estar ali aparecendo. É muito interessante isso. Manchas também, porque na aurícula a gente olha manchas no pavilhão auditivo. Na mão também. As manchas, as cicatrizes, então vamos supor, machuquei a mão, naquela sessão a pessoa aparece, eu machuquei, tem problema, não, perfeito, porque significa que alguma coisa está sinalizando, seja na face externa, que é a face do consciente, seja na face interna, que é a face mais do inconsciente. Que né? legal! Então tem um lugar muito de como que a pessoa vai lidando, né? Então mesmo essas alterações nesse posicionamento, né? O que as pessoas estão vendo e como que eu estou internamente. Você está falando isso, eu já vi alguns profissionais que trabalham com linguagem do corpo, e eles falam de quando a pessoa se expressa mostrando a palma da mão, né? Que ela não está se escondendo. Então tem a ver com isso, né? Do inconsciente. Né? Ou seja, ela está se colocando como internamente como eu te mostro como eu sou, né? Como eu sou internamente mesmo, né? Então tem né, tem um exercício muito interessante, porque a leitura das mãos, tem gente que faz isso, mas eu já vi gente colocar a mãozinha no bolso. Também é uma coisa de preservação, né? Perfeito, e que tá tudo certo, né? Você vê que quando a gente tá sem graça no lugar, a gente esconde ou você esconde aqui, ou você põe no bolso. Sim. Né? Então tem uma coisa de posição de conforto, mas tem alguns momentos que é um lugar de me sentir protegida, né? De eu me proteger, de eu me resguardar, né?
Então você tem toda uma linguagem mesmo, né, de como que eu me coloco, de como que eu me posiciono, né, e mesmo com relação a relação não só com o mundo, mas também com relação às outras pessoas, né, então quanto mais eu me conheço, mais é fácil de eu me posicionar também no mundo e me colocar com as pessoas, né, então, por exemplo, a questão da liderança, né, a liderança, ela é uma característica que ela te coloca em destaque, né? Tem pessoas, isso, por exemplo, com relação até à orientação profissional, Sim. é muito interessante, né? Vou até aproveitar que um dos livros que eu trouxe é do Julius Speer, que era um alemão contemporâneo a Jung, né? Esse livro mesmo, ele é publicado de 44, né? Então Qual que é o quase nome do livro? As Mãos das Crianças, né, The Hands of Children, né, que é o título em inglês, né, não tem tradução no português, né, ele era alemão, esse livro então é de 44, a Segunda Guerra acabou em 45, né, no final aí da Segunda Guerra. Estavam no meio da bagunça. Exatamente, né, e esse era um psicólogo, Julius Speer, que ele usava a quirologia também para orientação profissional, né, para direcionamento de crianças, inclusive, né? Então ele fez um estudo com várias crianças, né? Inclusive o prefácio, enfim, isso aqui foi um presente muito querido aqui. O prefácio desse livro foi feito por Jung. Só por Jung. Né? Então, exatamente, o livro prefaciado por Jung, né? E por que eu estou citando, né? Justamente por conta das habilidades, ou seja, direcionamento inclusive de carreira. Então, isso para adolescente, sim, né? Assim, entrou no ensino médio, não sei o que eu vou fazer de faculdade, exato. bárbaro. Porque mesmo para crianças menores, isso também pode ser feito. Como que funciona? Criança até 12, até 11, né? A criança faz com os pais acompanhando, né? Nós sempre gravamos, né? A partir dos 12 já pode fazer sozinho e tem sempre a gravação que vai para os pais, Claro. Né? Para os tutores. A partir de 18 a pessoa já faz sozinha, mostra para os pais. Se quiser, exatamente, é um combinado entre as partes, daí eu não interfiro, né? Mas é muito interessante nesse lugar mesmo para adultos, né? Então, por exemplo, você pode ter uma habilidade para aquilo, ou seja, aquilo aparece, por exemplo, na sua mão passiva, ou seja, na sua mão de talentos ou de bagagem. Então, a pessoa tem talento para ser líder, mas ela não vem com um desafio, ou seja, a liderança não aparece na mão ativa. O que significa isso? Que esse talento não é um aprendizado de desafio, ou seja, ela vem não para aprender a ser líder, mas ela vem para usar essa capacidade dentro de onde ela estiver inserida. Vem de ferramenta, vem na caixa de ferramenta. Exato. Então eu brinco que a pessoa nessa situação ela não vem para ser o rei, ela vem para ser o conselheiro do rei. Então sabe aquela pessoa que parece que quase chega lá e não vai, daí eu já tive, assim, eu estou falando até de um caso específico, a sensação de frustração, poxa, eu sei, eu tenho potencial, mas o outro vai e eu fico. Porque não é realmente para você ir. Não é aquilo que você se propôs. Não é para você ser o rei, é para você ser o conselheiro do rei. É um outro lugar, né? Então, o fato de você ter habilidade não significa que você vem para desenvolver aquilo. Você tem que ocupar aquela cadeira. Exato. E esse ocupar a cadeira, eu adorei esse termo, porque inclusive eu uso às vezes com os pacientes, né? De ocupar a sua cadeira, ocupa o seu lugar, o seu trono. Onde que é o seu trono? Qual é o seu lugar? Qual que é a tua cadeira? Né? Porque, né, da brincadeira da dança das cadeiras, né? Às vezes a gente se perde porque a gente senta numa cadeira errada, que não é o teu lugar. Então, a questão, por exemplo, de público, a implantação do polegar, essa implantação que né? Com isso a gente consegue ver, por exemplo, a questão uma das questões que a gente observa com relação a público. Né? Então, claro, algumas características também é importante reforçar. Você pode observar em diferentes lugares da mão. Sim, vai se confirmando. Exato, né? Vai se reforçando. Um dos lugares é a implantação da mão, que você vê com relação a lidar com o público. Então, pessoas que às vezes vêm com uma implantação bem marcada, são pessoas que precisam lidar com o público, elas vêm com esse desafio.
né? Então são coisas de público mesmo, seja na questão, sei lá, de um artista, são profissões ou são atuações onde tem um grande Um público, vendedor, um né? vendedor perfeito, Ou né? nós como terapeutas também, né? Exato, Você lida né? com o público. Tudo que envolva um grande público. É que envolve, inclusive, essa coisa desse grande. Tem uma coisa Entendi. De mais... quantidade. Isso, de quantidade. Um público maior junto, né? Então... E o que é uma implantação grande? Né, é que quando é que nem eu, assim, você tem um pouco mais que eu, por isso que eu até fui mais para a sua, a minha é um pouco mais arredondada, é esse que forma Esse arco. isso, né, essa curva, Tem gente que tem isso bem saltado, né? Exato, né, então o teu tem, né, Uhum. o meu é mais arredondado. Ah, é verdade, é verdade. Né, o teu é mais marcado. Isso, aqui, o ângulo, isso foi a palavra, o ângulo. Ele chega a formar um ângulo. Entendi. Né? Então ela te dá essa coisa de público maior, né? Que faz todo sentido. A gente está dentro de um podcast, um público maior, ou seja, existe um público maior que vai assistir. É um público maior, é quantidade mesmo. Sim, sim. Não né? é no tete a tete. Não. É um público. Né? Porque como terapeuta a gente atende no tete a tete. Individualmente, exato. Pode até ser um grupo, mas. Sim. Né? Então, isso é uma característica que a gente já pode, que facilita. Então, quais são as carreiras que envolvem isso maior? Ou como que isso pode acontecer na sua vida, se não for profissionalmente, quais são os caminhos? Claro. Né? Então, esse direcionamento profissional ele é muito interessante. Né? Transições de carreira, ou seja, você atende um período. Poxa, é uma coisa de fomentar. O que é essa mudança? Essa mudança é porque você já atingiu aquilo que você precisava atingir naquele ponto. Naquele período, né? E tem que é aquela tal da reta que você falou. Então você está num período agora que é uma outra fase. Tem muita gente que está para se aposentar e ela está esperando a aposentadoria para fazer uma mudança completa, para ir para outro lugar que não tinha nada a ver com o que ela fazia. De carreira, né? E às vezes assim, de transições no meio, né? Às vezes tá num período, às vezes até de ascensão, mas e agora? Tipo, atingir, entre aspas, ou alcancei aquilo que eu almejava, mas não me sustenta mais internamente, não me nutre mais, né? Então, é olhar para isso, né? Então, essa facilidade. Então, a leitura da mão ela pode te ajudar muito nesses momentos também de transição. Para onde que eu estou caminhando? Que chamado é esse que eu sinto internamente, mas eu não estou conseguindo reconhecer? A gente falou da questão de diagnóstico no físico, mas você pode avaliar, por exemplo, onde a pessoa pode ter deficiência, para que ela vá lidando com isso ao longo da vida e não precise vivenciar a doença em si? Você pode, por exemplo, ter... Por exemplo, essa questão da unha que nós citamos, uma baixa nutrição, a gente está falando de anemia. Sim, mas é uma coisa pontual. É pontual, né? Tem pessoas que têm uma deficiência de ferro e anemia, que são características mesmo. Eu atendo, por exemplo, uma pessoa que tem, e que vai para um quadro, por exemplo, de depressão, né? Porque tem uma baixa, tem uma baixa física mesmo de alguns componentes, né? Então que acabam gerando um quadro favorável para isso, e que é justamente isso, ou seja, que ferramentas que eu posso utilizar para compensar essa baixa física, além obviamente de uma suplementação médica, né? Então você vai encontrando ferramentas, diagnósticos, por exemplo, a questão de uma mão, por exemplo, que aparenta ou traz algum aspecto, por exemplo, cardíaco, é que normalmente também pode ser uma questão mais pontual. Ah, entendi. Né? Entendi. Mas tem, por exemplo, pessoas que têm tendência à somatização, que vem com um projeto de doença. Então, o que significa isso? Existe sim um desafio do ponto de vista físico que vai ter que lidar. Que vai ter que lidar para a vida toda, né? Então eu tive um caso assim que me marcou bastante, que era um rapaz de 33 anos, que já tinha tido doenças importantes, enfisema pulmonar, câncer de próstata. Nossa, com 33 não é tão comum, né? Não é tão comum, não é tão comum, né? E que era uma forma de aprendizagem, mas que não era uma coisa fatal no sentido... Era uma experiência de aprendizagem, né? Então, aquilo que a gente falou até das crianças atípicas, são experiências de aprendizagem, né? Hoje eles não lidam mais com crianças atípicas como doença. Sim. Hoje é uma característica. Exatamente, porque é isso, porque é uma característica, né? Tem
de como que a gente conduz de uma Como maneira... vai lidar, como vai lidar com aquela potencialidade, tudo, Sim, né? né? E é até interessante porque você falou de diagnósticos, do ponto de vista mental, enfim, a síndrome de Down, ela traz uma característica nas linhas das mãos. A linha da cabeça e do coração, elas formam uma linha única, né? Ou Elas seja, se juntam? elas se juntam, ou seja, a síndrome de Down, ela traz essa característica para a linha, mas não significa que pessoas que tenham essa linha tenham síndrome de Down. Sim. Isso é fundamental, porque é muito diferente. Muito diferente. Ou seja, quem tem síndrome de Down tem a linha da cabeça e do coração juntas, uma linha única, mas existem pessoas que têm essa linha única e, obviamente, não apresentam a síndrome de Down. Mas tem uma característica que a síndrome de Down tem, né? Que tem uma questão de uma impulsividade, ela vai para um outro lugar dessa impulsividade, de um filtro que também, né, enfim, da síndrome de Down também, obviamente, né, respeitando, não sou uma especialista na área, mas, né, algumas características mais, enfim, com relação a autocensura, né, alguns comportamentos, mas ela traz uma impulsividade. Pelo que você fala, pelo nome das linhas, é como se não tivesse uma separação, o que eu sinto e o que eu penso. Exato. Fosse a mesma coisa. Sim. Né? E a emoção, ela tem muito de reação. Perfeito. Então ela traz essa impulsividade, né? Então qual que é a atenção? A atenção que uma pessoa com essa linha, com essa característica precisa ter, justamente ficar atento a essa impulsividade. Mas obviamente você pode ter outras características nas mãos, por exemplo, a questão dos nós, que vai dar uma desacelerada e que vai filtrada, né? Exatamente, que vai te ajudar a compensar esse impulso mais abrupto, né? Então isso também acaba sendo um facilitador, né? Eliane, quando você começou, há quanto tempo você tem uma monografia de... Sim. Eu fiz essa monografia pela Faces, né? Enfim, em 2012, né? É a quirologia no aconselhamento terapêutico, né? E esse trabalho, né? Eu comecei a atender em 2008, né? A gente está em 2024. Se perdendo a gente acaba até, né, perdendo um pouco as contas, né? Mas é isso, em 4 anos já são 20 anos. Né? Então, são 16 anos atendendo, né? Isso que é legal, né? Porque eu sei que a Eliane é uma pessoa muito estudiosa, que tem muitas referências, mas tem a outra referência, tem a referência também de ter visto muitas mãos. Sim. E isso é muito importante. Porque daí junta a experiência com a parte, enfim, acadêmica, né? A quirologia, ela tem, enfim, ela tem livros livres, né, dentro da Faculdade de Medicina, na Alemanha, né, inclusive até por isso que o Julius Speer eu gosto de citar, porque você tem algumas questões de mãos, como essa que nós falamos da unha hipócrita, né, que é aquela unha abaloada, que envolve aí a questão do coração, a questão cardíaca brigada, né, e a questão dessa desnutrição, que pode indicar uma baixa desnutrição, né? E aqui o tema foi a quirologia no aconselhamento terapêutico. Tem como acessar? Tem algum lugar que se acessa esse tipo de trabalho? Olha, você tem, enfim, no Google até de pesquisas científicas, né? Mas você não tem muito trabalho nessa... é uma pena, nessa linha, né? Em algum momento, talvez eu coloque isso num formato mais coletivo. Nós gostaríamos, né? É verdade, né? Porque assim, é um trabalho lindo que fica restrito. Exato, né? Tipo, né? Claro, ele está disponível, né? Até cito a Faces, porque ele está disponível, obviamente, na biblioteca da Faces, né? Como uma monografia ali presente, né? Mas o próprio, né, enfim, tem um trabalho mesmo de estudo, de pesquisa. A quirologia em si, ela não é uma ciência reconhecida, né? Mas isso não enfim, impede, ela funciona. Exatamente, não invalida, né, uma ciência, né, vamos colocar uma arte milenar, um estudo, na verdade, milenar, né?
que tem seus efeitos mesmo, que tem a questão das suas aplicabilidade, da sua funcionalidade, né? Eu sou, assim, né, mais do que tudo, eu sou realmente uma fã da quirologia, né? Né, dessa unicidade que a quirologia nos ajuda, né? Porque você não tem uma mão igual à outra. E isso me lembra, tem uma técnica de acupuntura onde você faz nas mãos, né? Sim. Só nas mãos. Porque tinha uma coisa de quando, principalmente as mulheres iam pro médico, elas ficavam atrás de um biombo e só punham a mão e os pés para fora. E aí tiveram que desenvolver, e aí tem mapas, tem acupuntura só nas mãos. Dói para caramba, porque é uma agulhinha pequenininha, ela é bem dolorida. E aí você vê que são microsistemas mesmo que eles falam do corpo, né? Não, tem uma riqueza muito grande, né? E a questão até dessa sincronicidade, né? A Marie von Franz também, que era uma discípula de Jung, né? Ela fez todo um trabalho também nesse sentido com relação à sincronicidade, né? Então, tem um repertório daquele que está fazendo o trabalho, né? Como você em dois médicos, né? Você tem um protocolo que é o mesmo da ciência, mas a prática, a visão, o repertório de cada médico, ele é individual, ele é diferente. E é importante, né? Ele é fundamental, né? Então, ou seja, esse repertório, essa prática, ela te ajuda muito a você poder somar com aquilo que você estudou. Né? Então, ela vai além da questão do estudo, do conhecimento científico, do conhecimento técnico, ela vai na tua prática, na tua vivência, na tua experiência. Né? Então, a quirologia no aconselhamento terapêutico, eu percebi na prática que ela funciona, ela é um atalho, ela é um facilitador. Ela é um mapa. Ela é um mapa, exato, né? Assim, é muito interessante você ouvir coisas do tipo, olha, nossa, eu estava ouvindo isso na minha terapia, eu ouvi isso na minha terapia, porque isso, ela vai para um lugar onde você pode se reconhecer, né? Te ajuda a encontrar o seu caminho, né? Tanto que eu uso, né, a quirologia é uma porta de entrada para o trabalho terapêutico. Né? Daí que é isso, é o trabalho mesmo da psicoterapia mesmo, que é hoje o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, né, ele abre para esse aconselhamento terapêutico, ele não é exclusivo, né, ele claro, dentro de toda uma regulação, toda dentro de uma fundamentação teórica, básica, né, para que a gente também mantenha os devidos cuidados, né, porque nós estamos lidando com pessoas, né, mas ele é um super facilitador, né. Uma ferramenta ótima para ter em mãos. Pois é, né, e é uma ferramenta que você vai com ela em qualquer lugar, ou seja... É o que eu falo, por exemplo, da massoterapia, né, você pode não ter nada, você tem suas mãos, você consegue. Você consegue, né, então ela é um super facilitador, mesmo, né, dentro do aconselhamento terapêutico, que era justamente o que o Julius Spir fazia. Então ele usava o quirodiagnóstico, né, essa análise das mãos, no aconselhamento terapêutico dos pacientes dele, né. Então por isso é uma pessoa que eu acabo citando, né. E é isso. Ele é um grande facilitador, né, que pode ajudar as pessoas, né. Então eu fico muito feliz até pelo tempo também a gente está falando, né. Que às vezes a gente tem tanto medo do tempo, né? Mas o tempo é um grande aliado na nossa experiência, na nossa caminhada, né? Então nesses anos, né? A gente está falando, né? 2008, 2024, né? 16 anos aí. Exato, né? Quase 20 anos, né? Então toda essa caminhada, toda essa trajetória, eu pude perceber na prática que sim, facilita, sim, ajuda, sim, tem resultado, né? Os mapas são convergentes, então, por exemplo, essa parte oracular, eu não entro nessa seara, né? Então, infelizmente, se você quiser saber se você vai ter filhos, vai casar, eu sinto muito, posso indicar profissionais maravilhosos, mas não é a minha seara. Tem um outro olhar, na mesma mão, mas tem um outro olhar, uma outra abordagem. Uma outra abordagem, né?
o meu olhar é para o olhar desse autoconhecimento, desse crescimento, de você poder ser em plenitude aquilo que você veio ser, né? De você realmente entrar na tua potência máxima. E como as pessoas te acham? Através do meu WhatsApp. Tá, né? Tem o número aí embaixo para vocês. Né? Rede social, você Tenho costuma também movimentar? Instagram também. Legal. Dentro do Instagram também tem o site, né, que é o www.quirologia.com.br, mas o Instagram hoje eu movimento bem também. Eu acho que é o mais facilita, dinâmico, né? Querida, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado de novo. A Eliane, ela explica tão gostosinho, né? A gente vai embora na explicação. Delícia, obrigada, querida. Obrigada a você mesmo, viu, pela confiança, por eu estar aqui. Espero poder ajudar as pessoas com esse trabalho. E eu também. Gente, muito obrigada pela audiência e até a próxima semana. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão.